Fala, meu querido, chegamos a mais um módulo de matemática, o de análise combinatória e probabilidade. E a pergunta desse módulo é: qual a probabilidade de você ganhar na Mega Sena? Roda a vinheta que eu te explico. Para responder essa pergunta, a gente precisa alinhar algumas coisas. Primeiramente, o que é um fatorial? Na matemática, o fatorial de um número n é igual ao produto de todos os números inteiros e positivos menores e iguais a n. Ou seja, o fatorial de 5 é igual a 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 120. Nesse sentido, surge para nós a primeira análise combinatória, a permutação simples de n elementos. Se perguntarmos quais as possibilidades de classificação no final do Brasileirão, temos um caso de permutação simples, pois temos 20 elementos, ou seja, 20 times, e queremos saber diferentes combinações desses 20 times, sendo que a ordem importa. Nesse caso, a resposta é simples. A permutação simples de n elementos é igual a n fatorial. No caso do Brasileirão, 20 fatorial, que é igual a um número bem grande. Ou seja, é um número bem grande de possibilidades de classificação de 20 times diferentes. Nesse caso, os times do Brasileirão são todos diferentes. Mas há caso na combinação em que há elementos repetidos. Por exemplo, em um anagrama de palavras com letras repetidas. Os anagramas são diferentes transposições de letras de uma palavra para formar palavras diferentes. O número de anagramas da palavra amor, como não há nenhuma letra repetida, é igual a 4 fatorial, ou seja, é uma permutação simples de n elementos. Entretanto, no caso da palavra banana, onde existem 3A e 2 N's, aí é diferente. Nesse caso, temos uma permutação de n elementos com um elemento A sendo repetido 3 vezes e um outro elemento n sendo repetido 2 vezes. Nesse caso, a permutação é igual a 6 fatorial, pois banana tem 6 elementos, dividido por 3 fatorial, pois o A repete 3 vezes, vezes 2 fatorial, pois o n repete 2 vezes. E isso é igual a 60 possibilidades de anagramas diferentes para a palavra banana. Agora vamos para o arranjo simples. Nesse caso, a ordem continua importando, como nas permutações, mas não teremos um arranjo com todos os elementos, somente com parte deles. Por exemplo, voltando ao Brasileirão, quais são as possibilidades de primeiro, segundo e terceiro lugar no campeonato? Continuam sendo 20 elementos, mas agora queremos saber quantos agrupamentos ordenados podem surgir, formado por 3 elementos, primeiro, segundo e terceiro lugar, em que a ordem desses elementos importa. Digo que a ordem importa porque se o Palmeiras ficar em primeiro, o Vasco em segundo e o Internacional em terceiro, esse é um arranjo diferente do que se o Vasco ficar em primeiro, o Palmeiras ficar em segundo e o Internacional ficar em terceiro. Então, nesse caso, o arranjo de n elementos tomados de P em P é igual a n fatorial dividido por n menos P fatorial. No nosso caso, 20 fatorial dividido por 20 menos 3 fatorial, ou seja, 17 fatorial. E isso é igual a 20 vezes 19 vezes 18, que é igual a 6.840 possibilidades. Agora vamos ver um caso de combinação simples onde a ordem não importa. Por exemplo, qual é o número de possíveis conjuntos de times que disputaram a Série A, mas são rebaixados para a Série B no final do campeonato? No Brasileirão, 4 times são rebaixados da Série A para a Série B. Mas pouco importa se o time ficou em 20º, ou seja, o último lugar, ou 17º. Os 4 times são rebaixados da mesma forma. Nesse caso, então, temos uma combinação e não um arranjo, porque agora a ordem não importa. Portanto, a combinação de n elementos tomados de P em P é igual a um n fatorial dividido por P fatorial vezes n menos P fatorial. Para o nosso caso do Brasileirão, são 20 elementos tomados de 4 em 4, em que a ordem não importa. Portanto, 20 fatorial dividido por 4 fatorial vezes 16 fatorial. E isso é igual a 4.845 possibilidades.